E se eu te dissesse que existe uma única frase capaz de mudar completamente como você se sente consigo mesmo, como enfrenta os seus dias e como responde ao mundo? Não é mágica, é poder mental, é programação emocional, porque aquilo que você repete em silêncio cria a sua realidade. E hoje eu quero revelar uma frase que não é qualquer frase. É uma declaração que, se você a tornar sua, vai te tornar invencível. Uma frase que te levanta quando você cai, que te dá foco quando você duvida e que te fortalece quando tudo parece desmoronar. Prepare-se, porque depois de ouvi-la, você nunca mais vai se falar da mesma forma. Antes de começar, faça algo poderoso por você mesmo. Vá agora mesmo aos comentários e escreva com intenção esta frase: hoje dou forma ao meu melhor eu. Sou estoico. Faça isso como um compromisso com você mesmo, não apenas como palavras. Porque quando você escreve, você declara. E quando declara com consciência, grava no seu subconsciente. Essa frase não apenas muda o seu foco, ela reprograma a sua mente por dentro. Escreva, sinta e faça com que hoje seja o primeiro dia da sua transformação. Número 1. Dou graças pela oportunidade de viver mais um dia. Antes de abrir os olhos, antes de colocar os pés no chão, antes de pegar o celular ou pensar nas tarefas do dia, respire. Sinta esse primeiro ar entrando e saindo do seu corpo e diga, com o coração: sou grato por este novo dia. Não importa o que aconteceu ontem, nem o que pode vir amanhã. Este momento é um presente. Este dia, mesmo que pareça comum, está cheio de possibilidades que ainda não pode ver. Só por ter acordado, você já está em vantagem. E se decidir começar com gratidão, todo o seu dia muda por dentro. Porque gratidão não é apenas uma emoção bonita, é uma ferramenta poderosa. Quando você agradece, envia um sinal claro à sua mente. Estou presente, estou vivo, valorizo o que tenho agora. Isso quebra o ciclo de ansiedade que vive entre o passado e o futuro. Ao agradecer, o sistema nervoso se acalma, a respiração se aprofunda, a tensão se dissolve. Você para de correr mentalmente atrás do que falta e começa a perceber o que já está aqui. Sabe o que isso faz com o seu cérebro? Ele reprograma, literalmente. Segundo estudos em neurociência, pessoas que praticam gratidão diariamente ativam áreas do cérebro ligadas ao bem-estar, ao prazer e à regulação emocional. É como se você colocasse uma armadura luminosa no cérebro antes de sair para a batalha do dia. A gratidão treina sua atenção para enxergar o que há de bom, mesmo nos dias difíceis. Não se trata de negar os problemas, mas de mudar a forma como você os enfrenta. Não pela queixa, mas pela gratidão. E isso muda tudo. Faça assim, ao acordar, fique um instante com os olhos fechados. Respire fundo 3 vezes. Não faça por fazer. Faça como se cada inspiração te conectasse com a própria vida. E enquanto respira, repita mentalmente: sou grato por este novo dia. Não diga com pressa, nem por hábito. Sinta essa frase em cada célula. Visualize o seu dia como uma oportunidade, não uma obrigação. Agradeça mesmo que nem tudo esteja bem. Agradeça por estar vivo, e isso já é motivo suficiente para começar com força. E então, levante-se com essa energia. Não com preguiça ou desânimo, mas com propósito. Porque quem se levanta com gratidão, se move de forma diferente. Fala diferente. Decide diferente. Agradecer logo cedo te protege de reagir com impulsividade. Te ancora em uma energia mais elevada. Você já não começa o dia com estresse ou escassez, mas com abundância interior. E isso afeta como você trabalha, como se comunica, como toma decisões.
É como acender uma luz por dentro que ilumina cada canto do seu dia. A gratidão não é só uma prática espiritual, é uma estratégia de foco. Ela te tira do modo automático e te devolve o controle. Você começa a perceber os pequenos detalhes, o gosto do café, o som das folhas, o abraço de alguém, até mesmo os silêncios. E nessa atenção plena, surge algo mágico: a paz. Não uma paz que depende de tudo estar perfeito, mas uma paz que nasce de valorizar o imperfeito como parte do caminho. Percebe o poder que você tem nesse primeiro minuto do dia? Um único pensamento pode decidir entre o caos mental e a clareza. Por isso, não se levante sem agradecer. Não saia de casa sem carregar essa energia de presença. Faça da gratidão sua primeira refeição do dia. Ela nutre mais do que qualquer café da manhã. É o verdadeiro combustível para uma vida consciente e poderosa. E se um dia você esquecer de fazer isso, não se culpe. Apenas volte. O simples fato de lembrar já é sinal de que sua consciência está desperta. A prática não precisa ser perfeita, só precisa ser constante. Como o sol que nasce todos os dias, mesmo quando está escondido pelas nuvens. Assim deve ser sua gratidão, presente, firme, silenciosa, mas profundamente transformadora, porque quando você agradece, não melhora apenas o seu dia. Você eleva sua vibração, inspira outros, torna-se mais resiliente, mais gentil, mais você. E é aí, exatamente aí, que começa a verdadeira transformação. Se número 2. Hoje ajo a partir da calma do poder, não do barulho da dor. Não é apenas uma frase bonita para levantar o ânimo. É uma decisão consciente. É olhar no espelho e declarar que você já não é o eco das suas feridas, mas sim a voz firme da sua transformação. Você já não se define pelo que fizeram com você, mas sim pelo que escolheu construir com tudo isso. Porque existe uma diferença enorme entre contar sua história a partir da dor e contá-la a partir da força. Uma fala do que te aconteceu. A outra fala do que você decidiu fazer com isso. Quando você fala a partir do poder, sua energia muda, sua postura muda, seu olhar se intensifica, sua presença se torna magnética. Porque o mundo não precisa de mais vítimas presas à repetição da própria dor. Precisa de seres humanos que tenham atravessado suas próprias sombras e mesmo assim permaneçam de pé, olhando para a frente, com a voz acesa de propósito e coragem. Talvez por anos você tenha falado a partir da dor, e eu não te julgo. Porque quando alguém foi ferido, gritar é uma forma de pedir socorro. Chorar é um idioma. O silêncio, uma barreira protetora. Mas chega um momento em que a alma não quer mais correntes. Não quer mais que o passado se infiltre em cada palavra. E é aí que tudo muda. Quando você escolhe falar a partir do poder, não é para negar o que viveu, mas para impedir que o que viveu continue mandando na sua vida. Faça isso todas as manhãs. Antes de olhar o celular. Antes de responder mensagens. Sente-se, feche os olhos, respire fundo e diga: hoje falo a partir do poder, não da dor. Diga com firmeza. Como se estivesse gravando isso no seu peito. Como se seu corpo precisasse lembrar disso a cada movimento. Porque quando você diz, sua mente ouve, seu subconsciente anota, sua energia se alinha. E a partir daí, tudo começa a mudar. E não se trata de já ter resolvido tudo. Não se trata de negar que ainda existem feridas. Trata-se de não viver mais escravizado por elas. Trata-se de dizer, sim, doeu, mas não vou ficar preso nisso. Trata-se de escrever novos capítulos sem deixar que o trauma segure a caneta. Falar a partir do poder não é fingir força, é escolhê-la como caminho. E cada vez que você escolhe falar assim, está reprogramando sua identidade. Você já não é a vítima, é o arquiteto. Você percebe o quão poderoso isso é? Porque suas palavras não apenas descrevem sua realidade, elas a criam.
Quando você fala como vítima, se sente pequeno, preso, frágil. Mas quando fala como alguém que superou, como alguém disposto a crescer, seu corpo sente, seu entorno percebe, e o universo confirma com portas que antes estavam fechadas. Pessoas assim atraem oportunidades, inspiram sem esforço, irradiam uma calma que vem de dentro, de quem abraçou suas cicatrizes e as transformou em sabedoria. Essas pessoas não gritam para serem ouvidas, falam com a firmeza de quem não deve mais nada a ninguém. Hoje eu te peço uma coisa: observe suas palavras. Não só o que você diz em voz alta, mas o que diz para si mesmo. De onde você está falando consigo? Da crítica, da dúvida, da queixa ou do amor próprio, da direção e do respeito? Porque a verdadeira mudança não começa quando os outros te entendem. Começa quando você decide falar consigo mesmo a partir do poder. A voz que você usa para falar de si define sua energia, e sua energia define seu caminho. Então, toda vez que disser algo sobre sua história, seu presente ou seu futuro, pergunte se estou dizendo isso a partir da ferida ou da minha força. Que não seja a dor a narrar sua vida, e entregue o microfone ao seu poder interior. Você não nasceu para arrastar correntes invisíveis. Nasceu para quebrá-las com a sua voz. Então não tenha medo de falar alto, de falar claro, de falar a partir da liberdade. Porque quando você fala a partir do poder, algo dentro de você se endireita. E é aí que tudo começa. Aí começa a sua verdadeira história. Número 3. Eu não sou o meu passado, sou a minha escolha de hoje. E quando você decide repetir essas palavras, não está ignorando o seu passado e está honrando-o a partir de um lugar diferente. Está deixando de viver como consequência para começar a viver como escolha. Porque a identidade não está escrita em pedra, está escrita em decisões diárias. Não importa o que você fez, o que fizeram com você, o que perdeu ou como falhou. O que importa é o que você está disposto a construir a partir de agora. E esse poder está nas suas mãos. Talvez você tenha carregado por anos rótulos que nunca escolheu. Sou aquele que sempre desiste. Sou aquela que sempre erra. Sou fraco. Sou incapaz. Sou o que os outros dizem que sou. E isso te manteve em uma prisão invisível. Mas toda vez que você repete, eu não sou quem fui, sou quem escolho ser, está quebrando grades mentais. Está assumindo o controle da sua narrativa. Está se lembrando de que o passado não tem o direito de escrever seu futuro sem a sua permissão. A mudança não começa com resultados. Começa com convicção. Quando você decide, com firmeza, que não será mais escravo da sua história, começa a caminhar de forma diferente. Seus pensamentos se organizam, seu corpo se alinha, sua energia se eleva. Porque há uma força imensa em escolher sua nova versão, mesmo que ainda não consiga enxergá-la com clareza. Você não precisa ter tudo resolvido para começar. Só precisa dizer, até aqui chegou essa velha identidade. Hoje eu recomeço. E sim, às vezes vai doer, porque soltar quem você foi também é se despedir de partes conhecidas. Mas também vai libertar, porque o que vem será muito mais autêntico, mais verdadeiro, mais seu. A cada manhã, você recebe uma folha em branco, e sua voz interior é o lápis. O que você vai escrever hoje? A mesma história de sempre, ou uma nova onde você é o protagonista, não a vítima? A diferença está no que você se repete ao acordar. Por isso, transforme isso em um ritual. Torne sagrado. Coloque a mão sobre o peito e declare, eu não sou quem fui, sou quem escolho ser. E observe o que acontece. O peso emocional do passado começa a se dissolver. Você já não reage com culpa, mas com consciência. Já não teme repetir erros, porque agora escolhe com mais clareza.
Já não carrega vergonha, porque se reconcilia com a sua história. Esse é o verdadeiro poder, não fingir perfeição, mas assumir a responsabilidade de se redesenhar no presente. E se alguém tentar te lembrar de quem você foi, não discuta, não explique. Você não precisa se defender. Apenas sorria e siga caminhando. Porque quem verdadeiramente evolui não precisa convencer ninguém. Sua presença fala por si. Sua paz interior é sua testemunha. Sua constância, sua prova. As pessoas vão notar que algo mudou, mesmo sem saber exatamente o que, e o que mudou foi você. Esse processo não é mágico, mas é transformador. Não precisa de anos, precisa de um instante de decisão. Porque a verdadeira mudança acontece no momento em que você para de se justificar e começa a se recriar. No momento em que para de olhar para trás em busca de desculpas e começa a olhar para frente em busca de caminhos. O passado foi uma escola, mas você já não é mais aluno. Agora é o construtor. Lembre-se, a pessoa que você foi não tem o poder de impedir a pessoa que você pode se tornar, a menos que você permita. E você não veio ao mundo para repetir padrões. Veio para quebrá-los, para reescrever, para se elevar, para se transformar sem pedir permissão. Porque ninguém mais vai viver a sua vida por você. Ninguém mais vai dar o passo que só você pode dar. Faça isso. Levante-se amanhã e diga em voz alta, sem medo, sem hesitação: eu não sou quem fui, sou quem escolho ser. Repita essa verdade até que ela se incruste na sua mente, até que seu corpo acredite, até que cada ação confirme isso. Porque aquilo que você se repete, te transforma. E se a cada dia você escolher se repetir poder, convicção, coragem, é isso que você se tornará. A sua nova versão já está aqui, esperando que você a reivindique. E tudo começa com uma frase, uma declaração, uma decisão. Porque você não é a sua história, você é a sua escolha. Número 4. Eu falo comigo com a mesma gentileza que com um amigo querido. E quando você faz isso, algo profundo dentro de você se alinha, se acalma, se fortalece. Porque durante muito tempo, seu diálogo interno foi duro, impaciente, exigente. Você falava consigo como se fosse um inimigo, se julgava por cada erro, se empurrava com desprezo, se corrigia com punição. Mas um dia você percebeu que essa voz, em vez de te motivar, estava te sabotando. Você não crescia pela cobrança, crescia quando se sentia seguro. Você não mudava pela pressão, mudava quando sentia compreensão. E foi aí que começou a verdadeira transformação. Imagine como você fala com um amigo que está passando por um momento difícil. Você não grita, não diz que ele é um fracasso. Não esfrega os erros na cara dele como se fossem cicatrizes vergonhosas. Você fala com calma. Lembra que ele é humano, que errar não o torna fraco, mas real. E agora eu te pergunto, por que você não faz o mesmo consigo? Às vezes, nos tornamos nossos piores juízes. Somos duros por dentro e gentis por fora. Tratamos os outros com delicadeza, mas nos punimos por cada detalhe, em silêncio. E essa dureza vai criando rachaduras na autoestima. Porque ninguém pode florescer em um solo onde tudo o que escuta é crítica. Você não pode avançar se sua mente virou um campo de batalha. Por isso, falar consigo com ternura não é fraqueza, é fortaleza emocional, é sabedoria da alma. Pratique isso sempre que cometer um erro. Em vez de dizer que burro você é ou você estragou tudo de novo, respire e diga: estou aprendendo, estou no caminho, vai ficar tudo bem. Isso não é desculpa, é uma maneira de se manter firme enquanto ajusta o rumo. É o que você faria com alguém que ama. Então, por que não fazer isso por si mesmo? Repita toda manhã: eu falo comigo com a mesma gentileza que com um amigo querido.
não apenas quando tudo está bem, mas principalmente quando você se sentir perdido, frágil ou cansado. Essa é a verdadeira prova do amor próprio, como você se trata nos momentos difíceis. E é exatamente aí que acontece a transformação. Quando você muda seu diálogo interno, sua energia muda, seu corpo sente, suas emoções se regulam. Você não precisa mais se esconder atrás de máscaras de perfeição. Pode ser real, autêntico, imperfeito e ainda assim valioso. Porque a voz que você mais escuta não é a dos outros, é a sua. E se essa voz começa a te apoiar, o mundo ao redor também muda. Você não precisa ser seu animador pessoal, só precisa ser seu melhor aliado. Você está com você 24 horas por dia. Não dá para fugir da própria mente. Então transforme sua mente em um refúgio, não em uma prisão. Fale consigo como se sua alma estivesse ouvindo, porque ela está. A gentileza interior não é sinônimo de comodismo. Significa avançar sem se destruir, se corrigir sem se humilhar, se exigir sem se agredir, se impulsionar sem se machucar. É a arte de se tratar com respeito mesmo quando falha, porque você sabe que é digno, não por ser perfeito, mas por ser humano em constante evolução. E sim, talvez ninguém tenha te ensinado isso. Talvez você tenha crescido cercado de vozes que te fizeram sentir insuficiente. Mas agora você tem o poder de mudar essa narrativa, de criar um novo idioma. Um que te abrace enquanto te impulsiona. Um que te cure enquanto te fortalece. Toda vez que sentir que não aguenta mais, que está se criticando sem piedade, pare um instante. Pergunte-se: eu falaria assim com alguém que amo? Se a resposta for não, mude. Corrija a voz. Suavize. Você não precisa gritar para evoluir. Precisa se ouvir com amor. Faça disso uma prática diária. Não como um exercício mental, mas como um ato de amor próprio. Porque em um mundo que exige tanto de você, você precisa ser seu próprio espaço seguro. Um lugar onde possa respirar, errar, se levantar e tentar de novo, sem medo, sem punição, com gentileza. Quando você fala consigo com carinho, tudo se transforma. Sua autoestima cresce, sua resiliência se fortalece, seu caminho se torna mais leve, e essa mudança interna se reflete no lado de fora, porque a forma como você se trata define a forma como você caminha pela vida. Então comece hoje. Fale consigo como falaria com um amigo querido, porque é exatamente isso que você é, sua melhor companhia. Número 5. Nada dura para sempre. Por isso, eu vivo este momento. E quando você entende isso, algo profundo dentro de você se solta. Você para de correr, de lutar, de antecipar o que ainda não aconteceu ou de carregar o que já não existe. Você se ancora no agora. Porque nada é eterno, nem a dor, nem a alegria, nem a incerteza, nem o entusiasmo. Tudo se move, tudo se transforma, tudo passa. E por isso este momento, esta respiração, este olhar, este suspiro tem um valor sagrado, porque é único, irrepetível, fugaz. A mente quer controle, quer garantias, quer saber o que vem depois. Mas a vida não funciona assim. A vida é rio, não estrutura, é fluxo, não certeza. E quando você para de resistir a isso, quando para de exigir que a vida seja previsível, algo muda, você começa a aproveitar, a sentir de verdade, a enxergar com mais profundidade, a saborear sem pressa, a agradecer sem condições. Dizer tudo é temporário não é se render, é despertar, é entender que até mesmo os momentos difíceis não têm o poder de permanecer para sempre, que o medo, a tristeza, a ansiedade também têm data de validade. E o mesmo vale para os bons momentos. É por isso que o celebramos.
É por isso que os guardamos no coração, porque sabemos que não durarão para sempre, e isso os torna ainda mais preciosos. Este instante que você está vivendo agora também vai passar. Então, torne-o significativo. Respire fundo e entre nele como se fosse um presente, não uma obrigação. Olhe ao seu redor, olhe para dentro de si, sinta. Não tente analisar tudo, não tente explicar tudo, apenas sinta. Porque se você não viver isso agora, depois só restará o arrependimento de ter estado ausente da própria vida. Tudo é temporário, vou aproveitar este momento. Diga essa frase baixinho enquanto caminha, enquanto come, enquanto abraça alguém, enquanto está sozinho no silêncio. Repita até que ela faça parte da sua forma de estar no mundo, porque cada momento vivido com consciência é uma vitória contra o tempo que escorre entre os dedos. É um ato de rebeldia contra a distração. É uma escolha de estar verdadeiramente vivo. E quando a dor vier, quando algo doer ou incomodar, lembre-se disso também. Você não está preso. Isso não será eterno. O sofrimento não é uma sentença, é uma travessia. E se você puder olhar para esse momento com a certeza de que ele é passageiro, conseguirá atravessá-lo com mais calma, sem se quebrar, sem desistir. Até mesmo a dor mais profunda se transforma quando você para de vê-la como inimiga e começa a enxergá-la como visitante. Tudo é temporário, e isso é libertador, porque também significa que você pode mudar, que você não está condenado a repetir os mesmos ciclos, que se hoje você está apagado, pode se reacender. A vida oferece novas oportunidades todos os dias, desde que você esteja presente para agarrá-las. Por isso, presença não é apenas uma prática espiritual, é uma estratégia para não desperdiçar a vida. Estar aqui e agora é o único lugar onde você pode influenciar, decidir, mudar, amar, agradecer. O passado já passou, o futuro ainda não chegou. Mas o agora é seu, só seu, e você pode fazer com ele o que quiser. Transforme isso em hábito. Toda vez que sentir que a mente está longe, que o estresse te arrasta, que a pressa te cega, pare, respire e diga: tudo é temporário, vou aproveitar este momento. Repita essa verdade como âncora, como bússola, porque isso vai te trazer de volta para si. E voltar para si é voltar para a vida. Olhe para o céu, para o sol, para a chuva. Observe como tudo muda sem pedir sua permissão. Nada permanece igual, nem você. Então decida como quer viver essa transformação constante. Com medo ou com presença. Com reclamação ou com gratidão. A escolha é sua. Hoje você tem a chance de aproveitar este momento como nunca antes. Não porque ele seja perfeito, mas porque é real. E o real, quando vivido com consciência, tem um sabor que nenhuma fantasia é capaz de superar. Então sim, tudo é temporário, mas enquanto durar, faça valer. Aproveite, sinta, agradeça, viva, porque é isso que faz com que a vida, mesmo em sua brevidade, seja profundamente bela. Número 6. Sou um imã para o dinheiro, que aparece na minha vida de todas as formas possíveis. E quando você diz isso, não está dizendo como um simples desejo ou uma frase motivacional vazia. Está dizendo como uma declaração de poder, como uma nova forma de enxergar o mundo e de se enxergar dentro dele. Porque a abundância não começa no bolso, começa na mente. E se a sua mente vive presa em crenças de escassez, medo e carência, o dinheiro se transforma num inimigo, numa fonte constante de preocupação. Mas se você treina sua mente para ver o dinheiro como energia, como fluxo, como algo natural, então tudo muda. Durante anos, nos ensinaram a ver o dinheiro como algo difícil, como algo que só chega com sacrifício extremo, com luta interminável, com ansiedade constante.
E embora o esforço seja necessário, o que nos esgota por dentro não é o trabalho, é a mentalidade com que o realizamos. Quando você acredita que tudo é escasso, que nunca é suficiente, que tudo vai embora rápido, que só alguns têm sorte, você está fechando portas sem perceber, não para o dinheiro, mas para si mesmo. Por isso, repetir essa afirmação tem mais poder do que você imagina. O dinheiro vem até mim com facilidade, de formas esperadas e inesperadas. Ao dizer isso, você não está negando sua realidade atual, está reprogramando sua percepção. Está deixando para trás a ideia de que o dinheiro só pode vir de uma única fonte ou que só chega quando você se castiga. Está reconhecendo que há muitas maneiras pelas quais o universo pode te surpreender, que nem todo ganho precisa vir com sofrimento, que é possível receber com gratidão, sem culpa. Faça isso todas as manhãs, antes de olhar suas contas, antes de se preocupar com os boletos, antes de entrar no modo escassez. Pare, respire e declare: o dinheiro vem até mim com facilidade, de formas esperadas e inesperadas. Diga isso com sentimento, não como um mantra vazio, mas como uma verdade que você está instalando no seu subconsciente. Porque a sua mente acredita no que você repete, e sua vida começa a refletir aquilo em que sua mente acredita. E não se trata apenas de repetir frases bonitas. Trata-se de agir com coerência com essa crença. Se você diz que o dinheiro flui até você, mas toma decisões baseadas no medo, na desconfiança, na urgência, está negando sua própria afirmação. Mas se você fala, decide, cria, vende ou trabalha com a confiança de que o dinheiro flui, você ativa essa energia a seu favor. Confie nas suas ideias, confie nas suas habilidades, confie que o universo não é um juiz severo, mas um campo fértil que responde à sua vibração interior. Se você se move com segurança, se oferece valor, se abre para novas possibilidades, se agradece antes mesmo de ver os resultados, o dinheiro começa a responder, e não apenas de onde você esperava. Às vezes chega como um presente, às vezes como um cliente novo, às vezes como um reembolso, uma economia inesperada, uma oportunidade que você nem imaginava. Por isso a afirmação diz, esperadas e inesperadas, e quando o dinheiro chegar, agradeça. Não encare como um milagre raro, mas como a nova realidade que você está cultivando. Não se pergunte como ou de onde exatamente. Pergunte-se qual energia você está sustentando para merecê-lo. Porque não se trata de sorte. Trata-se de sintonia. E a sintonia se ajusta com pensamentos, palavras e ações alinhadas. Comece a desfrutar da sua relação com o dinheiro. Pare de vivê-lo com medo. Enxergue-o como um aliado, não como um fardo. Não se envergonhe por desejá-lo. Não se limite pelo que os outros pensam. O dinheiro não te transforma, ele amplifica quem você já é. Por isso seja abundante por dentro, e o que está fora virá. Lembre-se, sua prosperidade não é apenas um número, é um estado mental, um estado de alma. E hoje você está plantando essa abundância com cada afirmação, com cada decisão, com cada passo dado com a certeza de que merece viver bem, com paz, dignidade e liberdade. O dinheiro chega até você com facilidade, quando você se torna fácil para o dinheiro aberto, disponível, agradecido. Transforme essa afirmação em hábito, e verá sua realidade começar a se moldar à sua nova identidade. Porque o dinheiro não segue apenas o esforço, ele também segue a clareza, a confiança e, acima de tudo, a fé. Número 7. Não existem limites para o que posso conquistar quando combino esforço com a mentalidade certa. E quando você diz isso, não está dizendo como uma frase vazia de motivação passageira. Está dizendo como uma verdade que precisa ser gravada no mais profundo da sua mente.
porque é ali que tudo começa. No que você acredita sobre si mesmo, no que você decide aceitar como possível. A diferença entre quem avança e quem fica para trás não está nos recursos, nem na sorte, nem no talento. Está na mentalidade. Está naquela voz interna que diz você consegue quando tudo ao redor grita você não pode. Tudo aquilo que hoje você admira nos outros, sucesso, disciplina, impacto, começou com uma decisão. A decisão de acreditar. A decisão de não desistir quando era mais fácil parar. A decisão de ver os limites não como barreiras, mas como degraus. E você também pode tomar essa decisão. Toda manhã, toda vez que duvidar, toda vez que o caminho parecer difícil. Você pode escolher continuar, crescer, se transformar. O esforço não é sofrimento. O esforço é amor próprio em ação. É provar a si mesmo que seu sonho vale a pena, que sua visão merece sua energia, seu tempo, seu compromisso. E quando você une esse esforço com uma mente fortalecida, um universo de possibilidades se abre. Porque não adianta trabalhar duro se, no fundo, você não acredita que é capaz. É preciso sustentar essa crença todos os dias. Alimentar sua mente como alimenta seu corpo, com palavras que te elevem, não que te enfraqueçam. Por isso, repita comigo: não existem limites para o que posso conquistar com esforço e a mentalidade certa. Diga com o corpo erguido. Diga como quem está se reconstruindo por dentro. Porque você não veio ao mundo para se conformar. Veio para se expandir. E isso só acontece quando você escolhe se levantar, dia após dia, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Porque o verdadeiro sucesso nasce no silêncio, nos pequenos atos diários, na constância que ninguém vê. Sim, haverá obstáculos. Haverá dias de dúvida. Haverá pessoas que não vão entender o seu processo. Mas enquanto você não desistir, nada está perdido. A diferença entre quem chega e quem para no meio do caminho é que um seguiu, mesmo com medo. O outro esperou o medo desaparecer. Mas o medo não se vence com espera. Se vence com ação. Passo a passo. Dia após dia. Com visão. Com garra. Com convicção. Treine sua mente. Torne isso um hábito diário. Leia o que te inspira. Ouça o que te fortalece. Cerque-se do que te lembra quem você pode se tornar. Porque o seu ambiente molda suas crenças. Suas crenças moldam suas decisões. E suas decisões constroem o seu destino. Não permita que as vozes de fora sejam mais altas que a sua voz interior. Você sabe o seu valor. Você sabe o que sonha. Você sabe o que pode criar. Então acredite, mas acredite de verdade. Com todo o seu ser. A mentalidade certa não é pensar positivo o tempo todo. É ter a capacidade de se redirecionar quando cair. É aprender rápido, levantar mais rápido e tentar de novo com mais sabedoria. E isso se desenvolve. Não é algo com que você nasce. É algo que você escolhe, que cultiva, que fortalece como um músculo. E quanto mais você faz, mais resistente você se torna, mais imparável. Não existem limites. Não de verdade. Apenas os que você mantém na sua cabeça. Mas toda vez que rompe uma crença limitante, toda vez que faz algo que antes achava impossível, seu mundo se expande. E você começa a descobrir que também pode realizar coisas extraordinárias, que também pode inspirar, evoluir, criar, transformar. Não a partir da perfeição, mas a partir da determinação. Então hoje é um novo ponto de partida. Hoje pouco importa quem você foi ontem. Hoje importa quem você está escolhendo ser. Porque cada dia te dá a chance de se aproximar da sua versão mais poderosa. Aquela que não espera condições perfeitas. Aquela que age, que insiste, que nunca desiste. E se hoje você decidir agir a partir dessa força,
A partir dessa fé em si mesmo, não há meta que esteja fora do seu alcance. Lembre-se, não existem limites para o que você pode conquistar, se você se esforçar, se acreditar, se mantiver firme, porque o impossível só existe para quem para antes de descobrir quem realmente pode se tornar. Número 8. Me despeço das sombras do passado e escolho a tranquilidade. Você deixa para trás os pesos do passado e escolhe caminhar em paz. E quando diz isso, não está fingindo que nada doeu, nem negando o que viveu. Está fazendo um ato de poder, uma escolha consciente de não permitir que o que já passou continue roubando a paz deste momento. Porque carregar o passado não o muda, só torna a sua vida mais pesada. Só preenche seus dias com sombras que já não te pertencem. E você não está aqui para viver acorrentado a memórias invisíveis. Está aqui para andar leve, viver o agora, respirar sem medo. Às vezes, sem perceber, carregamos na alma aquilo que já não existe na realidade. Palavras que nos feriram, erros que cometemos, perdas que nunca soubemos processar. Tudo isso se transforma em um peso silencioso que nos faz reagir com raiva, desconfiança ou tristeza acumulada. E chega um momento em que você já não vive o que está acontecendo. Você revive o que já aconteceu. É como tentar caminhar olhando sempre para trás. Você tropeça no que está à sua frente, porque está preso ao que ficou atrás. Mas há um caminho de libertação. Não se trata de esquecer. Não se trata de fingir que nada te marcou. Trata-se de soltar, de parar de lutar contra o que não pode ser mudado, de parar de se punir por aquilo que já te ensinou o que precisava. Trata-se de olhar para tudo, até mesmo para o que doeu, com compaixão, de agradecer pelo aprendizado, de fechar o ciclo, de perdoar o que for possível e soltar o que não depende de você. Porque quando você escolhe caminhar em paz, não faz isso pelos outros, faz por você. Sempre que uma lembrança tentar te arrastar, faça uma pausa, respire fundo e repita com firmeza: deixo para trás os pesos do passado e escolho caminhar em paz. Diga isso como quem tira uma mochila invisível das costas. Como quem finalmente se permite descansar depois de anos carregando culpas, mágoas ou feridas antigas. Porque você merece viver em paz, merece amar sem medo, merece viver sem que a voz do passado interfira em cada decisão. E sim, haverá momentos em que o passado tentará voltar, porque é assim que a mente funciona. É assim que velhos padrões agem. Mas você já não é o mesmo. Já não está aqui para ser prisioneiro do que foi. Está aqui para ser criador do que pode ser. E essa diferença está em uma só coisa: sua decisão de soltar. Você não precisa de respostas perfeitas. Só precisa de presença. Só precisa estar disposto a dizer: isso já não me serve. E deixar ir. Talvez tenha sido um fracasso, uma traição, um luto não resolvido. Talvez o erro tenha sido seu. Ou talvez alguém tenha te ferido profundamente. Não importa qual foi a história. O que importa é que hoje, aqui e agora, você pode escolher não continuar carregando isso. Pode escolher ser livre. Quando você se liberta do passado, você recupera sua energia, recupera espaço no seu coração, recupera sua atenção, sua alegria, sua criatividade. Porque nada floresce em um solo cheio de escombros. E a alma também precisa de limpeza. Precisa que você crie espaço para a paz, para o amor, para a esperança. E essa limpeza não vem com o tempo. Ela vem da sua decisão. Hoje você pode fazer esse ato de amor próprio. Pode dizer a si mesmo com suavidade, mas com firmeza: chega. Chega de culpa. Chega de rancor. Chega de medo baseado no que já passou. Hoje eu escolho caminhar em paz. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque eu mereço estar em paz enquanto resolvo. Não porque tudo foi curado de uma vez, mas porque não quero continuar sangrando por feridas antigas.
Você não é o seu passado. Você não é os seus erros. Você não é as feridas que te deixaram. Você é o que escolhe ser hoje. E se hoje você decide caminhar em paz, já está construindo uma vida mais leve, mais autêntica, mais sua. Então respire, solte, siga em frente. Não por esquecimento, mas por liberdade. Porque sua paz vale mais do que qualquer história que já cumpriu o seu ciclo. Porque viver o presente com leveza é o maior presente que você pode se dar. Número 9. Eu não estou atrasado. Estou exatamente onde preciso estar para crescer em direção ao meu destino. Você não está atrasado. Está exatamente onde deve estar para se preparar para o que é seu. E quando entende isso com o coração, você para de lutar contra o tempo. Para de correr tentando alcançar padrões que não são seus, caminhos que não te pertencem, ritmos que não respeitam sua essência. Porque você não veio para chegar primeiro. Você veio para chegar preparado. Para cumprir seu propósito com firmeza, com raízes profundas, não por pressão, mas por convicção. Muitas vezes você se compara, vê os outros avançando, conquistando, brilhando, e sua mente começa a duvidar. Por que eu não? Será que estou ficando para trás? E essa voz começa a corroer seus dias, tirando sua paz, gerando ansiedade. Mas essa voz não conhece sua história inteira. Não vê o terreno que você está cultivando em silêncio. Não sente as batalhas internas que você está vencendo. Não entende que grandes destinos exigem preparação. E preparação leva tempo. Às vezes é invisível, às vezes desconfortável, mas sempre necessário. O bambu chinês passa anos crescendo debaixo da terra antes de mostrar um único broto. Mas quando brota, cresce metros em poucas semanas. Assim é o seu processo. Talvez hoje ainda não haja frutos visíveis, mas por dentro você está criando estrutura, força, clareza, e isso não se apressa com ansiedade, se fortalece com paciência, com confiança, com presença. Repita comigo: eu não estou atrasado, estou exatamente onde preciso estar para me preparar para o meu destino. Diga isso quando a dúvida chegar, quando se comparar, quando sentir que está indo devagar demais, porque essa frase é um bálsamo para a mente, uma verdade que acalma a alma e te lembra que você está no caminho certo, mesmo que ainda não pareça, mesmo que ninguém entenda, mesmo que os resultados ainda não tenham aparecido, porque o seu ritmo não é lento, é seu, e isso o torna sagrado. O mundo exige velocidade, resultados imediatos, sucessos em série, mas você não veio cumprir expectativas alheias, você veio construir algo real, e o que é real precisa de alicerces, e alicerces são construídos em silêncio, em processos lentos, em noites onde ninguém aplaude, mas você continua, em momentos em que só você sabe o que está resistindo, curando, fortalecendo dentro de si. Então não se culpe por ainda não ter chegado. Agradeça-se por continuar caminhando. Agradeça-se por não ter desistido. Agradeça-se por dar a si mesmo o tempo que sua alma precisa. Porque cada passo, por menor que pareça, te aproxima. Cada dia em que você escolhe acreditar, mesmo sem ver o resultado, te transforma. E isso já é progresso. Você não está atrasado. Está no tempo exato para se preparar como precisa. Está alinhando sua mente, seu caráter, sua energia. Porque um grande destino sem preparo vira fardo, mas com preparo se torna missão. E você não quer apenas chegar, você quer sustentar o que chegar. Quer vivê-lo com plenitude, não com medo. Por isso esse momento, esse presente, não é castigo, é treinamento. Treinamento para sua sabedoria, para sua força interior, para sua clareza, para sua visão. Você está sendo moldado para aquilo que pediu.
E mesmo que agora não veja, cada espera tem um propósito. Cada demora traz um ensinamento. Cada silêncio refina sua mensagem. Então, da próxima vez que se sentir deslocado, respire fundo. Coloque a mão no peito e diga com convicção: eu não estou atrasado. Estou exatamente onde devo estar, porque você está em processo, está crescendo, está despertando. E esse despertar não se mede por metas externas, se sente na calma que começa a florescer em você, na fé que se fortalece, na certeza de que mesmo que ainda não tenha chegado, você está no caminho. Confie em si mesmo, confie no seu ritmo, confie que nada que for seu chegará tarde. E enquanto não chega, prepare-se, não com pressa, mas com intenção. Não com medo, mas com confiança, porque o seu momento vai chegar. E quando chegar, você vai saber, porque tudo em você estará pronto. E então entenderá, você nunca esteve atrasado. Você estava amadurecendo no silêncio sagrado do seu próprio tempo. Número 10, eu não nasci para o comum, nasci para o extraordinário. Você nasceu para fazer grandes coisas. E não diz isso por ego, diz isso com a alma, diz isso daquele lugar profundo onde você sabe que sua vida não é um acaso, que você não está aqui apenas para sobreviver, nem para se contentar com o mínimo, nem para aceitar uma vida morna. Você está aqui para brilhar, para deixar marca, para elevar o mundo com aquilo que você é, porque dentro de você existe algo único, algo que ninguém mais pode oferecer ao mundo, algo que se você não expressar, se perde, e você não pode permitir que isso permaneça enterrado. Sim, há dias em que você esquece, dias em que as dúvidas fazem você pensar que talvez não seja suficiente, que já é tarde, que outros fazem melhor, mas essa voz mente, porque a verdade é esta: você nasceu para fazer grandes coisas. Não por ser perfeito, nem por ter todas as respostas, mas porque tem um chamado, uma centelha, uma energia esperando que você pare de se esconder, que pare de se diminuir, que se reconcilie com sua própria luz. Cada desafio que você enfrentou, cada queda, cada erro, cada perda, não foram castigos, foram preparação. A vida não estava te quebrando, estava te moldando, estava te ensinando tudo o que você precisava para sustentar sua grandeza quando ela chegar. Porque não basta conquistar, é preciso estar pronto para manter. E com tudo o que você já viveu, você está mais preparado do que imagina. Diga comigo: eu nasci para fazer grandes coisas. Faça dessa frase o seu escudo e o seu impulso. Repita a toda manhã, antes de sair para o mundo, antes que as dúvidas te alcancem. Lembre-se dela quando algo der errado. Lembre-se quando se sentir perdido. Porque mesmo que o caminho fique escuro, o seu propósito continua intacto. Ele não depende da opinião dos outros, nem de aplausos. Depende de você, do que acredita sobre si mesmo, de como escolhe se posicionar diante da vida. E não confunda grandeza com fama, dinheiro ou visibilidade. Há grandeza em quem educa com amor. Há grandeza em quem transforma sua dor em sabedoria. Em quem se levanta de novo e de novo. Em quem vive com autenticidade. Sua missão não é parecer bem-sucedido. Sua missão é ser verdadeiro. Ser você. Despertar seus dons e colocá-los a serviço de algo maior do que você mesmo. A pergunta não é se você é capaz. A pergunta é: você está disposto? Disposto a descobrir o que te faz vibrar, a explorar seus talentos, a errar no caminho, mas seguir em frente. Porque os grandes não nascem prontos. Eles se constroem na ação, na persistência, no momento em que decidem parar de se esconder. E você pode fazer isso. Pode começar hoje. Não precisa ter tudo claro. Basta dar o primeiro passo com fé. E amanhã, mais um. E depois mais outro.
porque cada passo dado com intenção te aproxima de uma vida de propósito, de impacto, de plenitude. Pare de esperar validação externa. Você já é suficiente. Já está pronto. Já tem tudo o que é preciso. Só falta acreditar e viver isso. Olhe bem para você. Veja tudo o que já superou. Veja tudo o que já aprendeu. Você não chegou até aqui para desistir agora. Não passou por tanta coisa para continuar pequeno. Você veio para despertar, para transformar, para brilhar sem medo. E quando você escolhe fazer isso, inspira outros a fazerem o mesmo. Porque sua luz não é só sua. Ela existe para iluminar o caminho de muitos que ainda não tiveram coragem. E então repita, sem hesitar: eu nasci para fazer grandes coisas. E que essa frase te guie quando se sentir fraco. Que te levante quando estiver perdido. Que te lembre que dentro de você há um propósito esperando sua decisão. Sua vida não é comum, é extraordinária. E só você pode escrevê-la com a força de quem já entendeu que não veio ao mundo para passar despercebido, mas para deixar marca. Número 11. Carrego dentro de mim a força para vencer qualquer desafio. Dentro de você existe a capacidade de superar qualquer obstáculo. E cada vez que repete isso, você reafirma. Não como uma ilusão, mas como uma verdade que começa a despertar em seu interior. Porque o mundo pode te desafiar, pode te colocar à prova, pode te empurrar ao limite. Mas há algo que o mundo não pode controlar: o que você acredita sobre si mesmo. E quando você sabe de verdade que tem dentro de si o que é necessário para seguir adiante, nada pode te deter por completo. Você pode cair, mas não permanecer no chão. Pode duvidar, mas não desistir. Pode sentir medo, mas ainda assim continuar com firmeza. Os obstáculos não são sinais para parar. São lembretes de que é hora de ativar sua força. São convites para olhar para dentro e descobrir recursos que você nem sabia que tinha. E muitas vezes, o que realmente nos bloqueia não é o problema em si, mas a história que contamos sobre ele. Não é a pedra no caminho, é o peso da dúvida com que a encaramos. Se você acredita que não consegue, seu corpo acredita. Se acredita que não há saída, sua mente para de procurar. Mas se acredita que é capaz, algo dentro de você se acende. E é aí que surgem a criatividade, a persistência, a força real. Diante de cada desafio, você tem duas opções: resistir ou ativar-se. Pode se paralisar, reclamar, desejar que tudo fosse mais fácil. Ou pode respirar fundo, levantar a cabeça e lembrar que dentro de você existe uma mente capaz de pensar diferente, um coração que pode suportar mais do que imagina, uma vontade que segue empurrando mesmo quando o corpo quer parar. Porque as grandes transformações não nascem da zona de conforto. Elas acontecem quando tudo parece difícil e você escolhe não recuar. Lembre-se disso toda vez que a vida te desafiar. Dentro de você está a força para superar qualquer obstáculo. Não porque você tenha todas as respostas, mas porque está disposto a encontrá-las. Porque mesmo sem saber como agora, você confia que vai descobrir o caminho. Porque mesmo que o medo apareça, você entende que coragem não é ausência de medo, é avançar apesar dele. Não espere sentir-se pronto para agir. Haja, e verá que a força aparece no caminho. Porque há algo poderoso em se comprometer a seguir em frente, sua mente se adapta, novas ideias surgem, as soluções aparecem. Mas isso só acontece quando você dá o primeiro passo. Quando você escolhe não ficar preso no não consigo e começa a construir com as próprias mãos o eu consegui. Use isso toda vez que sentir que algo é maior do que você. Não fuja, não se apague. Respire fundo e repita: dentro de mim está a força para vencer qualquer desafio.
Diga com firmeza, com autoridade interior, porque você não está sozinho, você não está vazio, você está cheio de recursos, de experiências, de forças que só despertam quando você decide confiar em si mesmo. As grandes conquistas não vêm de vidas fáceis. Elas vêm de pessoas que, apesar de tudo, decidiram continuar. Pessoas que usaram suas quedas como impulso, que transformaram seus limites em degraus, que quando parecia que tudo estava contra elas, escolheram olhar para dentro e reacender a chama que só elas podiam sentir. E essa chama também existe em você. Está aí, esperando ser alimentada com convicção, foco e ação. Por isso não importa quão alto seja o desafio. Não importa há quanto tempo você está tentando. Não importa se hoje você não consegue ver o final. O que importa é o que você escolhe fazer com o que tem agora. E o que você tem é suficiente para começar, suficiente para seguir, suficiente para provar a si mesmo que existe uma força dentro de você que nunca te abandonou. Uma força que pode com isso e com muito mais. E se hoje você estiver em dúvida, se hoje estiver cansado, se parecer que nada muda, diga mais uma vez: dentro de mim está a força para vencer qualquer desafio. Porque o que te define não é o que você enfrenta, mas como escolhe enfrentar. E se hoje você decidir enfrentar com fé, com coragem silenciosa, com persistência real, então já está vencendo, já está quebrando barreiras, já está sendo mais forte do que ontem. Você pode, sempre pôde, só precisa lembrar e continuar. Número 12. Eu deixo ir o peso do estresse e libero toda a rigidez. Solte toda a tensão e deixe o estresse ir embora. E quando você repete essas palavras, não está dizendo algo bonito ao acaso. Está enviando um comando direto para sua mente e seu corpo. Porque a tensão não vive apenas nos ombros, no pescoço ou nas costas, ela também se instala nos pensamentos que você repete sem parar, nas preocupações que você não solta, nos cenários que sua mente fabrica incessantemente. Mas quando você respira fundo, quando faz uma pausa consciente, algo muda, algo se afrouxa, algo se acalma, porque o seu corpo escuta tudo o que você pensa. E quando você pensa em calma, o corpo começa a soltar. Há momentos do dia em que tudo parece pesar. O trabalho, as responsabilidades, as mensagens não respondidas, as decisões que você não pode mais adiar. E essa acumulação se transforma em uma tensão silenciosa que vai se apertando por dentro. Sem perceber, você está respirando curto. Está apertando a mandíbula. Está correndo por dentro, mesmo parado por fora. E isso, com o tempo, esgota. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Porque o corpo não diferencia uma ameaça real de um pensamento estressante repetido 1000 vezes. Ele reage do mesmo jeito. Ele se contrai do mesmo jeito. Ele se cansa do mesmo jeito. Por isso é tão importante criar um espaço para liberar essa tensão. Você não precisa de horas. Precisa apenas de um momento de presença. Uma respiração consciente. Uma pausa no meio do caos. Feche os olhos. Inspire fundo. Segure por um instante. E ao soltar o ar, repita mentalmente: eu deixo ir toda a tensão e libero o estresse. Faça isso como se cada palavra fosse um botão que desliga o alarme interno. Como se cada exalação fosse um rio levando embora o peso acumulado. Faça isso ao acordar, antes de sair correndo para resolver tudo. Faça antes de dormir, para que seu corpo não leve as preocupações para o travesseiro. Faça quando sentir que está perdendo o controle. Porque você não pode controlar tudo o que está fora, mas pode escolher como reage. E reagir a partir da calma é uma forma de sabedoria. É um ato de amor próprio. Essa prática, mesmo parecendo simples, transforma. Porque você está reeducando seu corpo a não viver em estado de alerta constante.
Está lembrando a ele que pode abaixar a guarda, que pode descansar, que nem tudo exige resposta imediata, que você pode viver com mais leveza sem perder a eficácia, que pode respirar, pensar com clareza e agir com intenção. E tudo começa ao soltar a tensão. Observe como sua energia muda quando faz isso, como seus pensamentos ficam menos barulhentos, como seus músculos se relaxam, como sua atenção volta para o agora. Porque muitas vezes o estresse não é o problema em si, é a soma de microtensões não tratadas, é a ausência de pausas, é a desconexão de si mesmo. Mas se você volta para si, se transforma o respiro em um ritual, se usa essa afirmação como âncora, pouco a pouco o equilíbrio retorna. E isso tem efeitos reais, melhora seu sono, sua digestão, sua concentração. Seu corpo se regenera melhor, suas decisões ficam mais acertadas, sua energia deixa de se dispersar. Você começa a viver mais com calma e menos com urgência, porque não se trata de não ter problemas, trata-se de aprender a soltar o que não te serve, para poder enfrentá-los com clareza. Então faça isso agora. Inspire profundamente pelo nariz, segure por um instante. E ao soltar o ar pela boca, diga com intenção: eu deixo ir toda a tensão e libero o estresse. Sinta seu corpo ceder, seu peito se expandir, sua mente se aquietar. Este é seu ritual, este é seu espaço, este é seu momento de voltar para si. E lembre-se, sempre que estiver sobrecarregado, você não precisa de mais esforço, precisa de mais presença. Você não precisa carregar tudo, precisa saber quando soltar, porque a paz não vem quando tudo está resolvido. Ela vem quando você escolhe soltar o que não pode controlar, respirar com consciência e permitir-se descansar. Seu bem-estar não é negociável. Sua calma não é luxo. É prioridade. Então repita sempre que precisar, porque quanto mais você diz, mais acredita, e quanto mais acredita, mais vive. Solte a tensão, deixe o estresse ir embora, respire, e volte para si, aqui, agora, em paz. Número 13. Estou cercado por um círculo de pessoas que me amam e me sustentam. Você está rodeado de pessoas que te apoiam e te amam. E quando diz isso, não é apenas uma afirmação, é uma escolha de foco, uma forma de abrir os olhos e o coração para tudo o que você já tem e muitas vezes esquece. Porque quando o ânimo cai, quando o dia pesa, quando parece que ninguém entende o que você está vivendo, sua mente pode te enganar. Pode fazer você acreditar que está sozinho, que ninguém se importa, que está lutando essa batalha sem companhia. Mas essa não é a verdade. A verdade é que, mesmo quando você não percebe, há pessoas que te valorizam, que pensam em você, que te abraçaram com palavras, com gestos, até mesmo com o silêncio. O problema não é a ausência de amor, é a falta de atenção a esse amor. Porque muitas vezes estamos tão focados no que falta, que deixamos de enxergar o que já abunda. E o amor nem sempre grita, nem sempre chega com pompa ou perfeição. Às vezes, ele se revela em uma mensagem inesperada, num olhar cúmplice, em alguém que te ouve sem te julgar. E se você não estiver presente, desperto, consciente, deixa passar. É por isso que essa afirmação é tão poderosa. Estou cercado por pessoas que me amam e me apoiam. Porque ela te ajuda a mudar o foco, a se reconectar com a rede invisível que te sustenta, mesmo que em silêncio. Faça isso especialmente nos momentos em que seu coração estiver pesado. Nos dias em que sua mente repetir frases como ninguém se importa, não tenho ninguém, se eu sumir, ninguém vai notar. Nesses momentos, pare, respire, coloque a mão sobre o peito e repita: estou cercado por pessoas que me amam e me sustentam. Diga mesmo que não sinta, diga mesmo que sua mente queira resistir, porque sua alma precisa,
porque seu corpo responde ao que você acredita. Porque você merece se lembrar da verdade. Você não está só, nunca esteve. E se neste momento for difícil reconhecer quem está ao seu lado, pense nos pequenos gestos. Aquela pessoa que sempre responde suas mensagens. Aquela voz que te incentiva quando você não acredita em si mesmo. Aquele amigo que, mesmo sem falar todos os dias, está presente quando mais importa. Às vezes, os laços mais profundos são os mais silenciosos, mas também são os mais verdadeiros. E sim, talvez você não tenha dezenas de pessoas ao seu redor, mas apoio verdadeiro não se mede em quantidade, se mede em profundidade. E se você tem ao menos uma pessoa que acredita em você sem pedir nada em troca, isso já é um milagre. Transforme essa afirmação em prática diária. Não só para se sentir bem, mas para fortalecer seus laços. Quando você afirma que está cercado de amor, começa a se abrir mais. Começa a se comunicar melhor, a agradecer mais, a valorizar as conexões que já existem. E isso cria um ciclo virtuoso. Porque quando você reconhece o amor, ele cresce, ele floresce, ele volta. E então, mesmo nos dias escuros, a luz, não deixe que sua mente te isole. Não acredite em tudo o que você pensa quando está machucado. As feridas distorcem a percepção, mas a sua verdade é maior do que a sua dor. Sua história não termina no abandono. Ela se constrói em vínculos, em olhares sinceros, em alguém que, mesmo à distância, ainda deseja o seu bem. Hoje, enquanto caminha, enquanto trabalha, enquanto respira, repita com convicção: estou cercado por pessoas que me amam e me sustentam. E deixe que essas palavras entrem no seu corpo como medicina, como âncora, como farol. Porque quando você reconhece o amor ao seu redor, algo dentro de você se suaviza, a ansiedade diminui, a esperança renasce, o coração se expande. Olhe bem ao seu redor, escute com mais presença, abrace com mais consciência. Porque sim, você está cercado de amor. E toda vez que se lembra disso, esse amor se fortalece. E você também. Número 14. Eu guio meus pensamentos e gerencio minhas emoções com calma. Você tem controle sobre seus pensamentos e emoções. E cada vez que repete isso, grava essa verdade mais fundo na sua mente. Não importa o que aconteça lá fora, o que os outros digam, ou as circunstâncias que você não pode mudar, aqui dentro, quem comanda é você. Você escolhe quais pensamentos alimentar. Você decide quais emoções sustentar. Porque sim, sentir é natural, reagir é humano, mas permanecer preso em um caos interno é uma escolha. E hoje, você escolhe o controle. Hoje, você escolhe seu poder interior. Hoje, você escolhe responder com consciência e não permitir que nada nem ninguém roube sua paz. Há dias em que tudo parece te empurrar para a reatividade. Alguém diz algo e você sente vontade de gritar. Alguém te decepciona e tudo parece desabar. Algo dá errado e sua mente corre direto para o pior cenário. Mas é justamente nesse primeiro impulso que mora a oportunidade de transformar tudo, de respirar, de observar, de escolher uma resposta diferente. Porque você não é aquele pensamento negativo, você não é essa emoção explosiva, você é o espaço que as acolhe. Você é aquele que pode dizer chega, e isso te torna alguém poderoso. Pratique isso todos os dias. Não espere que tudo esteja em calma para sentir paz. Leve a calma dentro de você. Treine sua mente como quem treina um músculo. Observe seus pensamentos sem julgá-los. Quando surgir uma ideia limitante, não a alimente. Não a abrace como se fosse verdade. Apenas veja passar. E repita com firmeza: eu tenho controle sobre meus pensamentos e emoções. Essa frase não é apenas um mantra.
É uma afirmação de soberania interna. É um lembrete de que você pode mudar o rumo do seu dia a partir de dentro. E não se trata de reprimir o que sente. Trata-se de não ser dominado por isso. Sinta a raiva, mas não a transforme em ataque. Sinta a tristeza, mas não se identifique com ela. Sinta a ansiedade, mas não entregue a direção. Porque tudo passa. Toda emoção é temporária. Mas você decide o quanto de espaço ela vai ocupar. Você escolhe se vai alimentá-la ou deixá-la seguir. E esse poder, mesmo discreto, é profundamente transformador. A prática da atenção plena, o mindfulness, não se limita a sentar e meditar. É trazer consciência para cada momento. É perceber o que está pensando enquanto dirige, enquanto fala, enquanto come, enquanto vive. É pausar antes de reagir. É respirar antes de responder. É retomar o controle quando a mente quer te arrastar para o drama. Porque o drama se alimenta do piloto automático. Mas o domínio nasce da presença. E cada vez que você se mantém presente, cada vez que escolhe com calma, cada vez que não cai na armadilha do impulso, você vence. Você treina sua mente para ser sua aliada, não sua sabotadora. Você cultiva uma paz que não depende do mundo externo, mas da sua intenção interna. E isso não melhora só o seu dia, melhora a sua vida. Imagine o que você pode alcançar se mantiver seu centro, se não se deixar levar por qualquer provocação, se sua energia não for drenada por conflitos, preocupações ou pensamentos repetitivos que não levam a nada. Esse é o verdadeiro poder. O poder de quem não precisa controlar o mundo à sua volta, porque já governa seu mundo interior. E esse poder está em você. Basta se apropriar dele. Lembre-se disso quando o dia pesar, quando algo não sair como esperado, quando alguém te ferir. Você não é obrigado a responder com descontrole. Você pode respirar, pode se dar um segundo, pode escolher um outro caminho, um mais sereno, mais consciente, mais seu. E cada vez que você faz isso, você se fortalece, se liberta, torna-se o verdadeiro dono de si. Porque ninguém pode viver por você, ninguém pode pensar por você, ninguém pode sentir por você. Esse território é só seu. E se você aprende a governá-lo, se aprende a manter sua calma no meio do caos, então nada externo terá poder sobre você. Você será como uma montanha firme em meio à tempestade. Não porque não sente, mas porque sabe voltar ao seu centro. E é aí que mora a sua liberdade. Nesse instante em que você pode escolher. Nesse segundo em que você diz a si mesmo: eu estou no controle. Eu decido. Não é mágica. É prática. É consciência. É compromisso com você. Então faça. Treine sua mente. Escute suas emoções. Mas não se submeta a elas. Porque você tem o controle. E isso muda tudo. Número 15. Eu cultivo compaixão por mim mesmo e pelos outros. Você cultiva compaixão por si mesmo e por quem te rodeia. E quando diz isso, não o faz por educação, faz como uma escolha consciente diária. Porque compaixão não é fraqueza, é força com suavidade, é firmeza com empatia. É reconhecer que todos estamos travando batalhas invisíveis, que cada pessoa com quem cruzamos carrega feridas, medos, sonhos e dores, e que você também carrega os seus. E se aprende a se tratar com mais paciência, se aprende a não se cobrar perfeição o tempo todo, também aprenderá a enxergar os outros com olhos mais gentis, sem julgamentos, sem rigidez, com mais humanidade. A compaixão começa por você, porque não se pode oferecer a outro aquilo que você se nega. Não dá para ser gentil com o mundo quando seu diálogo interno é feito de críticas. Não dá para acalmar ninguém se você vive em guerra consigo mesmo. Por isso,
Cada vez que falhar, cada vez que errar, cada vez que sentir que não consegue, não se puna. Respire, olhe para si com ternura e diga em voz baixa: eu cultivo compaixão por mim mesmo. Essa frase é remédio, é reencontro, é um abraço no seu valor, mesmo nos dias em que você não se sente no seu melhor. A compaixão não apaga os erros, mas os compreende. Não evita a dor, mas a suaviza. Não ignora o conflito, mas o transforma. Quando você age com compaixão, sua energia muda, seu tom muda, sua presença se torna mais segura, mais leve, mais acolhedora. E isso não afeta apenas você, afeta todos ao seu redor, porque compaixão é contagiante. Você abre o coração e os outros, de repente, também abaixam as defesas. Sentem-se vistos, sentem-se escutados, sentem-se seguros. E isso cria algo imenso, conexão verdadeira. Relações mais profundas, menos drama, mais compreensão. Porque você sai do modo defensivo e entra no modo presença, no modo amor. Não o amor idealizado, romântico, mas o amor como reconhecimento. Como dizer ao outro e a si mesmo: eu sei que você não é perfeito, e está tudo bem. Eu também não sou, mas estamos tentando, e isso já é muito. Pratique isso diariamente. Antes de começar a rotina, faça esse compromisso interno. Hoje escolho responder com paciência. Hoje escolho falar com gentileza. Hoje escolho não me ferir com meus pensamentos, nem castigar o outro por seus erros. Esse compromisso, por menor que pareça, transforma seu dia. E quando a vida te desafiar, quando alguém te tratar mal, quando algo sair do esperado, lembre-se: você pode escolher. Sempre pode pausar, respirar e agir com compaixão. E isso não quer dizer se calar, não quer dizer aceitar abusos, não quer dizer ser passivo. Quer dizer que mesmo ao colocar limites, você faz isso com respeito. Que mesmo ao dizer não, você não machuca. Que mesmo quando o outro está em crise, você não se deixa levar pelo caos. Você é calma, porque entendeu que ser forte não é gritar, é sustentar a paz quando tudo grita por conflito. E claro, nem sempre você vai conseguir, porque você é humano. Haverá dias em que a raiva vai vencer, em que o cansaço vai falar mais alto. Mas é aí que a compaixão entra novamente, para te lembrar que errar não anula sua intenção, que você pode recomeçar quantas vezes for preciso. A cada dia, você tem a chance de plantar mais compaixão, na forma como se olha no espelho, na forma como responde a um erro, na forma como conduz uma conversa difícil sem ferir, na escolha de ver o lado bom antes de julgar. Porque é isso que cura relações, é isso que eleva sua vibração, é isso que transforma a forma como você vive e se relaciona. E quando você cultiva compaixão, não apenas vive mais leve, você faz com que os outros se sintam seguros perto de você, porque sabem que com você não precisam fingir, sabem que com você podem ser humanos. E isso vale mais do que qualquer ideal de perfeição. Então diga de novo, com o coração aberto: eu cultivo compaixão por mim mesmo e pelos outros. E que essa frase guie seus pensamentos, suas palavras e suas ações. Porque o mundo não precisa de mais julgamento, precisa de mais compreensão, de mais escuta, de mais amor real. E você pode ser essa diferença. A partir de agora, a partir de dentro, a partir da sua compaixão. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Foi porque algo dentro de você já despertou a decisão de se transformar, de construir sua melhor versão, de tomar as rédeas da sua vida a partir do seu mundo interior. Agora cele isso com intenção. Volte aos comentários e escreva com convicção:
Hoje dou forma ao meu melhor eu. Sou estoico. Porque se você chegou até o fim, é porque não está brincando com o seu crescimento. Você está verdadeiramente comprometido. Parabéns. Isso não é para qualquer um. Isso é para quem decidiu avançar, dominar sua mente e construir uma vida com propósito.